Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Voltamos aqui essa semana para conversar um pouco mais sobre mundo, sobre para onde vão os mercados. Ai, meu Deus. Eu falei na semana, no meu último vídeo, semana passada, uma coisa assim, no meio da semana, onde que eu achava que o rally do S&P estava perto do fim. E, de fato, algumas coisas aconteceram essa semana que nos dizem que isso é uma boa possibilidade. Se olharmos no movimento, a gente teve aquele conjunto de candles que eu falei, que podia ser um topo, caiu logo depois com um bom volume, bem forte, e ontem, na sexta-feira, dia primeiro, dia da mentira, tentou enganar que ia, tentou enganar que caía, e ficou na dúvida, com um martelinho, mas bem pequenos, com um volume não espetacular. Isso aqui diz pra gente que o mercado estava tentando ver o que estava acontecendo, o que podia acontecer. E o que pode acontecer para a semana que está entrando. O mercado pode se preocupar com o que está acontecendo ali na Ucrânia, né? Ah, saíram relatos de que há uma evolução razoável na, na discussão sobre o cessar-fogo, mas na região de Bucha, perto de Kiev, a, a Ucrânia reconquistou o território e descobriu que na saída os russos fizeram coisas similares ao que o russo fez na Segunda Guerra Mundial. Basicamente, ele executou todos os homens da região que tinham idade militar, ou seja, seriam aqueles que poderiam ah, lutar contra eles, e executando mesmo. Mãozinha amarrada nas costas e um tiro na cabeça. E relatos múltiplos de estupros de mulheres e crianças. Coisas assustadoras. E isso é o tipo de coisa que joga água no chope da negociação e deveria jogar água no chope de todo mundo. Isso é absurdo. Mas enfim, não estamos aqui para discutir a crueldade humana. Isso posto, olhando para o mercado, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de uma continuidade dessa queda, uh, numa situação de simetria, da mesma forma que subiu, vem cair, ou ele pode tentar chegar perto desse topo anterior e voltar a ceder tudo, ou ele pode zigue-zaguear para buscar novas altas. Dado que no dia 3 de maio a gente tem uma reunião do Fed que vai explicar para a gente como é que o Fed vai retirar o programa de estímulos, vai diminuir o balanço, notando que o balanço do Fed hoje corresponde a um pouco mais de 9 trilhões de dólares, e a economia americana tem pouco mais do que 3 vezes esse valor, com menos de 3 vezes esse valor, ou seja, o Fed tem mais de 30% do, do tamanho da economia americana, dos quais esses 9 e tantos trilhões de dólares, 2,7 são de ativos imobiliários, mortgage-backed securities. Isso é complicado, porque o mercado de MBS nos Estados Unidos hoje corresponde a cerca de 6 trilhões de dólares, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E na soma disso, a gente tem 2,7 trilhões no Fed, 2,7 trilhões em tesouraria de bancos e 600 e tantos trilhões em fundos de investimento. Se o Fed resolver abrir a torneirinha, ele vai empurrar o mercado imobiliário numa situação muito complicada, porque o mercado imobiliário está no maior preço da sua história. E há um estudo bem interessante no Fed de St. Louis que mostra que o preço do mercado imobiliário subiu, inclusive durante a pandemia, muito, muito acima da renda líquida disponível dos americanos. Ou seja, a gente tem um cenário de bolha, de bomba até. Então, de acordo com a forma, a depender da forma qual o, o Fed organizar como ele vai retirar isso, quanto ele vai aumentar de juros, já está bem precificado no mercado que ele vai aumentar em 0,5,
essa reunião agora, então a gente vai ver o que eles vão fazer com relação a, ao balanço dele. E o Paulo deixou mais ou menos avisado que é nessa reunião que eles iam divulgar, porque eles já estavam com o caminho, o trilho, a trilha, melhor colocando, de como fazer isso, já de uma forma estruturada, de tal forma que no encontro de maio eles venham a mostrar como isso será feito. Notem que até hoje o Fed continua expandindo seu balanço, em velocidade menor, mas ainda continua. Então, o S&P pode cair agora para as mínimas, nas próximas 2 ou 3 semanas. Ele pode subir e cair de novo para essas mínimas nas próximas 2 ou 3 semanas, ou ele pode zigue-zaguear para alta buscando uma máxima histórica. Acontece que ele pode fazer isso, fazer um zigue-zague e cair aqui na frente mais para o segundo semestre, porque toda e qualquer movimentação econômica que acontecer por parte do Fed não é algo que vai chegar na economia tão rápido assim. Existe um hiato entre o que o Fed faz e o efeito na economia. De tal forma que isso pode acontecer. Mas eu falo isso porque eu já vi isso. Isso aqui foi o mercado americano na crise de 2008. O mercado subiu, caiu, subiu, fez um novo topo, uma máxima histórica, caiu, respirou, caiu mais forte, fez um topo duplo, cedeu, subiu a um nível superior ao topo duplo e cedeu. Quando ele cedeu daqui, ele tentou subir um pouquinho e o resto é história. Chegamos no fundo da crise de 2008, cujo principal combustível era o mercado imobiliário. Se olharmos para hoje, temos uma alta, uma queda, um novo topo histórico, uma queda, uma alta, uma queda, um topo duplo, uma queda, uma alta maior do que o topo duplo. Aqui a gente ainda tem uma divergência de volume, ou seja, a gente pode cair, dar uma lateralizada e quando a coisa ficar desgostosa de verdade, ceder. O problema é que a gente está num topo ultra alavancado do S&P e o ceder seria um tanto quanto mais caro daqui de cima. Mas estamos no Brasil e uma coisa que tem se falado muito é o dólar. Bem, todo mundo que me conhece sabe que eu sempre falo que o dólar tende a R$ 100, a 25, a 300, sempre brincando, mas sempre falando que o dólar está num bom ponto de compra, porque no longo prazo, e aí eu falo, no longo prazo é realmente pensando na aposentadoria, não é que eu acho que o dólar é pior, é que eu tenho virtual certeza que o real é pior do que qualquer moeda, ou qual será a moeda no futuro aqui no Brasil. Provavelmente lá ainda vai ser dólar. Mas o dólar cedeu, né? A gente já vinha conversando sobre quanto a diferença de taxa de juros real, eu vim falando uh, nos últimos vídeos, falando da questão do juros real que no Brasil está muito bom e de que nos Estados Unidos e que o juros real nos Estados Unidos está muito baixo, está negativo, então o pessoal está pegando dinheiro emprestado lá para investir aqui na renda fixa. Muita gente falando, vai para a bolsa, vai para a bolsa. E hoje, na sexta-feira, a B3 soltou um comunicado errando em 30 bilhões de reais no influxo dos investidores gringos, de 90 para 60. Mas aqui, de qualquer jeito, o investidor gringo não investe bem grosso para a bolsa. No geral, ele vem para a renda fixa, ele quer paz, ele só quer arbitrar essa diferença. E acredito que essa semana, tudo mais constante, o dólar pode ceder mais uns 3 e poucos por cento, perdendo esses
esse preço atual de 4,6575, vindo buscar alguma coisa perto de 4,50, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Então, acho que ele perde esses 15 centavos aí, esses 3 e poucos por cento, onde depois ele pode vir na casa dos 4,30 e tudo mais, para terminar o movimento aqui na casa dos R$ 4,01, R$ 4 redondo. A partir dessa queda aqui, a partir desse momento, o dólar deve perder um pouco do ímpeto e chegar aqui com um pouco mais de calma até o início do segundo semestre, onde a partir de agosto, setembro, a coisa vai pegar fogo, porque a gente tem o cenário eleitoral. E aí isso aqui deve mudar. De novo, no longo prazo, o dólar tende a... Por uma questão simples, a economia americana é extremamente mais eficiente, mais produtiva do que a economia brasileira. A inflação lá, de longo prazo, tende a ser mais baixa do que a nossa. É simples, não tem mágica, não estou brigando com ninguém. Tá? E esse aqui foi o caminho que o dólar fez nessa semana. A gente tinha visto isso aqui, eu falei, ele pode lateralizar um pouquinho e ceder, e foi isso que ele fez. Terminamos a semana abraçados aqui no chão. E aí, hoje eu estava dando uma aula para um aluno, ele pediu uma aula particular, vamos dar aula particular. Domingo é bom porque é vazio, tá todo mundo parado, dá pra gente ler tudo com calma. E aí, depois de 2 horas e meia falando com o coitado me ouvindo, ele me perguntou: tem S&P aqui dentro? Como é que faz? Tem opção de ETF? Tem algum ETF? Eu falei: não, cara, tem um contrato futuro de S&P. E ele não sabia. E aí eu fui perguntar para mais uma meia dúzia de amigos e a maioria deles nem sabe da existência do futuro do S&P. Este é o futuro do S&P. O futuro de S&P 500 é um produto de parceria B3 e a CME. Existe uma combinação, um acordo entre as duas bolsas, a CME lá em Chicago e a B3 aqui no Brasil, onde o preço é virtualmente o mesmo. Todo contrato pode ser negociado aqui, você pode negociar de um em um. Cada contrato desse custa $50 o ponto, o que bota a gente a $227.000 por ponto, por contrato hoje, a 45420, 45422,5. Então a gente está falando de $227.000 por contrato. Antes que todo mundo caia da cadeira, a gente está falando de contratos do S&P 500. Tá? E qual é a graça desse negócio? O S&P 500, o ISP 1, ele é um contrato que está em dólar, de tal forma que o gráfico de um e o gráfico do outro são o mesmo. O que está lá fora e o que está dentro, tá aqui dentro está o mesmo. Só que quando você negocia coisas aqui no Brasil, você está pensando em coisas em reais. E aí você pensa, ora, se o S&P ceder e se o dólar ceder, eu vou ganhar nas duas pontas. E isso é uma verdade. De tal forma que eu estou olhando seriamente a combinação do S&P, já dolarizando ele. E se a gente olhar o S&P já dolarizando ele, a gente vê que ele está num pontinho aqui extremamente interessante. E se ele perder isso aqui, ele vem aqui para baixo. Olha, porque você vai juntar uma eventual queda do S&P e somar a eventual queda do dólar. Então, se a gente pegar e somar essa brincadeira, ele pode cair aqui
algo entre 6 e 7% essa semana, que chegaria nesse nível aqui, nesse fundinho temporário, e depois chegaria aqui nesse fundo maior. Mas aí você estaria ganhando tanto no S&P quanto no dólar. No médio e longo prazo, no médio prazo, tá? Vamos jogar aqui para setembro, fazer uma brincadeira aqui de uns 4, 5 meses. Se a gente vai jogar para setembro, é razoável crer que o dólar pode vir até setembro a essa região dos 4 dólares, R$ 4 por dólar. A gente está falando de aproximadamente 12, 15% de queda. 13,28. E se o S&P ceder, só ceder da onde está, para cá a gente tem 8% de queda. Então a gente está falando de 13 mais 8, grosseiramente, vamos arredondar para 21%. A gente tem uma operação. E se o dólar continuar subindo, caindo, e o S&P reforçar na queda, a gente pode ter um ganho de 21%. Isso é fenomenal. É uma das poucas operações que eu estou vendo, que eu estou interessado em fazer nas próximas semanas, assim, que não envolvam algumas ações e, na verdade, as operações com opções que faço tradicionalmente. Fiquem de olho. Mas antes, para não abandonar vocês, vamos olhar o Ibov. Esse aqui é o Ibov no diário. Ele está agora numa região de topos anteriores e fundos anteriores aqui. Ele pode ainda repicar mais um pouco e, quiçá, chegar de novo no topo histórico, principalmente quando a gente considera que o dólar pode ceder. Mas é muito importante mesmo a gente lembrando que o fato do dólar ceder já encarece o nosso índice para o gringo. Então, o potencial de valorização do nosso índice para o gringo em dólar diminui, porque existe a possibilidade do dólar ceder. Ouvi com relação ao dólar, só para terminar, ouvi várias pessoas falando, dólar um e tanto, dois e tanto, três e tanto, quatro e tanto, cinco e tanto, seis e tanto. Uma coisa é o dólar de longuíssimo prazo. E aí, se a gente vai olhar em produtividades, inflações, divergências e riscos, e aqui no Brasil o risco político tende a ser sempre maior do que nos Estados Unidos, sensivelmente. A cada eleição existe o risco da gente dar uma guinada na política econômica grave, toda eleição, independente dos candidatos. Tá? Não estou citando nessa questão agora. Sempre é assim, então isso é muito desgastante para a economia. Temos hoje inflações de alimentos e energia que veio para ficar. A inflação de alimento está aí, não é brincadeira. De tal forma que, por agora, o dólar cedendo ajuda a inflação, só que o dólar cedendo ajuda a inflação e o nosso Banco Central vai começar a reduzir os juros, porque é ano político, é ano de eleição, nosso Banco Central é autônomo, mas o nosso querido presidente do Banco Central já avisou algumas vezes que a inflação já chegou no pico e vamos ajustar os juros à medida que a coisa vai, e inclusive isso já jogou os DIs um pouco mais longos para baixo nessa última semana. Então a inflação de fato cedendo, o que deve acontecer, principalmente pela queda do dólar, a gente vai observar o dólar perdendo o ímpeto de queda com o decorrer do tempo, e aí essa conta vai virar quando o risco aqui dentro aumentar e os juros lá fora já estiverem subidos um tanto,
a inflação um pouco mais controlada e o dólar volta para a matriz e volta geralmente numa velocidade muito maior do que entrou. E aí isso vai levar a uma inflação no segundo momento, e aí vai ser outro presidente, não sabemos como vai ser o Banco Central, e aí, e ali, e tal. Então tem muito risco. Então, para longo prazo, eu sempre brinco, e brinco com fundo de verdade, o dólar está sempre barato. Vai ter sustos, mas no longo prazo a tendência, longuíssimo prazo. Meu filho estiver entrando na faculdade 10 anos, 15 anos, a gente não sabe nem se o real ainda vai ser moeda. O dólar provavelmente vai ser o dólar. Então a tendência é o dólar subir, continuar subindo. A gente já tem topos novos agora nos 5,70 e tanto, que nos dão uma referência gráfica, se for a necessidade de alguma coisa gráfica, mas na referência macroeconômica existe essa distorção que deve permanecer. Mas no curto prazo, o dólar parece estar para venda, eu vou continuar buscando venda no dólar. Acredito que o índice pode dar uma respiradinha essa semana ainda, mas o S&P está numa posição de definição que é quase um vai ou racha para essa semana, que vai indicar o que a gente vai ver nas próximas semanas do S&P. Eu com certeza vou ficar olhando esse ISP futuro aqui na bolsa com muito carinho. Tá certo? Boa semana, gente. Abraço para vocês. Vamos nos falando. Tchau, tchau.